Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito a gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Terror comédia. Terror de comédia é uma das categorias que eu mais gosto. E eu acho que ela acaba cativando muitas pessoas, Má, porque para quem tem medo de terror, assistir um terror de comédia acaba se tornando uma coisa mais light, porque tem as sátiras, tem as piadas. Então, assim, muitas pessoas elas acabam até assistindo filmes de terror não se dando conta que aquele filme é de terror realmente, por causa da comédia. E assim, desde pequenininha, a gente vai vendo alguns filmes e como a gente tem aquela imagem infantil, a gente não percebe algumas questões, só depois que a gente cresce. E hoje, então, a gente resolveu falar alguns filmes aqui que ficaram marcados na nossa mente por causa dessa comédia, dessa coisa cômica envolvendo o terror e a comédia. E é uma das minhas categorias favoritas, e eu vou começar falando sobre um filme que eu adoro, que eu acho ele muito engraçado. Ele tem pitadas de humor, tem questões de reclamações sociais também, e eu acho que até foi um filme à frente do seu tempo por causa da personagem, que é a Elvira, a Rainha das Trevas, que é um filme de 1988, do ano que eu nasci. E eu me lembro de eu pequenininha assistindo esse filme, e eu ficava encantada com ela. E ela, assim, é genial o roteiro, assim, eles pegam, eles tiram sátira de muitas coisas, assim, ela tem uma sagaz, assim, sabe? Ela é muito sagaz na forma como ela responde às pessoas, como as pessoas ali da cidadezinha atacam ela. E ela é uma mulher que ela recebe uma herança, né, de uma tia, e ela tem aquela roupagem meio vampiresca, uma mulher lindíssima, usa um decote maravilhoso. E ela chega numa cidade que é totalmente reservada, as pessoas elas usam umas roupas mais comportadas, têm ideias religiosas, e e esse causar dela é muito engraçado, porque assim, ela acaba arrumando várias confusões. As confusões são muito boas. Você se lembra bem desse filme, Mar? Lembro quando passava na sessão da tarde, que era onde eu assistia a maioria dos filmes, né? É, Era muito divertido, assim, e a gente, na época eu não percebia, né, essas críticas sociais, né? Piadas. É, E também essa outra parte do povo, assim, né, mais religioso contra aquela pessoa de aparência gótica, assim, tudo preto e tal. E esse filme é muito bom, né? Ele tem toda essa comédia que a gente já comentou, né? Tudo vai ficando engraçado, assim, tem os caras que é certinho que tá trabalhando lá na reforma da casa dela sim. e fica de olho nela e aí É que ela acontece. abaixa, ela é muito sensual, né? Ela vai abaixar, o abaixar dela não é um abaixar simples. Ela abaixa com o corpo todo esbelto, assim, fica com aquele popozão pra cima, e os caras não estão acostumados com isso, aí para todo mundo pra olhar. Mas aí também vem uma crítica, né, dela ser esse objeto. Eles também levantam essa questão. Sim, e a ambientação assim me lembra muito aqueles filmes dos anos 50 assim, é, mesmo a parte sonora do filme, mesmo com aqueles raios que tem às vezes é, que acontece. É um filme que me aquece o coração assim nessa parte, que eu curto muito filmes de época de terror assim. E esse filme ele faz essa homenagem, assim, eu vejo bastante isso nele. E as partes que são assustadoras, acho que mais para quem é adolescente, assim, que tá na pré-adolescência, assiste, que nem eu ou você, tem essas partes de terror, né? Que tem aquelas partes clássicas de aranhas, tarântulas, assim, que É.
A É tia um, morta cochichando na mansão, né, pra ela, como se fosse um fantasma. Uma cena que pra mim é memorável, que eu acho muito gracinha, que é bem no começo que mostra Elvira bebezinha também, não é, não é muito fofo. Ela com delineador, com cabelinho ali, é a sim. coisa mais fofa e é muito engraçadinho. É um tipo de filme assim que você assiste, como outros que a gente vai falar ainda, que se você assiste assim, que é um filme que você coloca, ou tá passando na TV, eu não assisto mais TV, nem sei se passa mais, mas é um daqueles filmes que você assiste pra relaxar, sabe? E tem toda essa história. O personagem da Elvira é muito bom, né? Tem aquela rixa com a vampira que veio antes dela ou não e tal. Mas é um personagem assim que é muito legal, assim, que funciona nesse mundo do terror. E eu queria ver mais personagens assim, sabe? A gente já teve. A gente tem, né? A Mortícia, tem a Lily dos Monstros, que também é mais comédia, né? Uma série dos anos 60. É, veio junto lá com a família Addams, o seriado. E eu acho que deveria ter mais. Tem a Vandinha agora, né? Que tá bastante em notoriedade, mas é uma coisa mais adolescente e comédia, né? Não tem muito terror nisso. Tem o lance dela, que eu acho muito bacana, que ela é uma artista, né? Ela chega na cidade, ela chega num puta carrão. Inclusive, é uma curiosidade, porque esse carro que aparece na filmagem, eles entregaram para ela, foi feito especialmente para ela e ela tem ele até hoje. Inclusive, ela continua, gente, belíssima até hoje. É impressionante. Essa mulher é realmente uma bruxa. E eles colocaram também uma questão, eu não lembro se é um filme chamado Street Dance, uma coisa assim, que aí ela dança, ela faz uma dança sensual e ela fica ensaiando que ela vai sentar na cadeira, igual no filme, colocar assim, puxar uma cordinha e vai cair um monte de, acho que é purpurina nela. Só que aí uma moradora lá que tem inveja dela coloca tipo uma lama lá, um óleo preto, zoa ela, e aí ela fica, tipo, o filme inteiro, sabe, tentando conquistar, cativar. No final, spoiler, ela consegue, porque ela é realmente uma pessoa incrível, e ela consegue fazer a apresentação magnífica dela. Inclusive, tem a cena dela, né, com os peitos, que também é memorável, que não sai da minha memória, e todo mundo aplaudindo, todo mundo amando ela, e ela virou uma moradora da cidade. É muito bacana esse filme, eu recomendo muito. E eu tenho um carinho especial por ele, porque, assim, na minha mente, ele foi um dos primeiros filmes de comédia de terror que eu assisti e que eu me encantei. Ele não foi o primeiro que eu assisti assim, mas é um filme que eu tenho bastante carinho, até por causa, né, da toda aquela sessão da tarde, aquele som, né, de abertura da sessão da tarde, ou antes da novela que costumava ser, né? Passava a novela depois da sessão da tarde. E dentre os intervalos da novela, daqui a pouco, logo após novela X, eu vi a rainha do. Aí você ficava todo feliz que ia passar. E é um filme muito bom, como eu já falei, assim, é um filme muito divertido de assistir, com os elementos de terror comédia que tanto a gente gosta. Inclusive, também tem uma questão que eu vi que eu achei interessante. O Brad Pitt, ele chegou a fazer audições para um dos papéis ali, né? Mas consideraram ele bonito demais e ele não pegou. Eu fico imaginando, nossa, será que o que será que ele seria ali? Será que ele ia se envolver com ela? Porque ele era bem novinho nessa época, né? Em 88, ele estava começando a carreira dele, né? Então, imagina, mas eu não vejo muito o Brad Pitt nesse lance, assim, tipo, eu acho que ele combinou muito com o filme de vampiro dele como um vampiro ficou belíssimo, né? Mas eu não sei como que seria ele na Elvira, mas de qualquer forma, eu acho que o filme é ótimo do jeito que é, com os personagens que tem. E é uma recomendação para vocês, porque é muito bom. É um dos filmes de comédia que eu mais gosto. E, Mar, infelizmente, eu nunca mais vi na TV. Realmente é uma coisa assim que eu acho que você tem que ir atrás para ver, sabe? Mas, gente, procura aí que vocês encontram. Para quem não viu, eu recomendo. É triste, né? Porque poderia, né? Eu não sei se a Globo ainda tem.
os direitos do Eles filme. consideram pesado hoje em dia para passar? É, Porque assim, pode tem ser. coisas que passava na década de 90 que a gente olha hoje, a gente fala, gente, mas isso passava na sessão da tarde, porque assim, é muito sensual, se você parar para ver, sabe? Só que assim, também tem coisas na TV que passa de músicas que também são músicas sensuais, o pessoal dança pra caramba e passa. Agora alguns filmes eles já mudaram esse lance, eles não passam mais, né? E realmente hoje em dia eu acho que para a sessão da tarde não sei, eu acho que talvez não seja legal, porque tem muitas crianças que podem assistir. Embora eu tenha assistido quando eu era criança, mas hoje em dia a concepção em relação à faixa etária para assistir, né, os filmes é diferente. É tudo muito diferente, mas eu sei lá, eu não sei como funciona esses trâmites, né, de direitos do filme, se eles têm ainda e tal. E é triste, assim, porque outras pessoas poderiam conhecer, né, a Elvira e tal. Ou Tem venha. gente que eu converso e não conhece. É, é, é uma coisa que eu acho. Eu me deixa chateado, assim, mas né, fazer o quê? E outro filme que eu acho que deveria ser passado mais na televisão é O Dia da Besta, que é de 95, que é um filme espanhol maravilhoso de terror comédia. Ele trata, né, a sinopse dele é sobre um padre que ele tá lá na igreja dele e ele recebe uma informação de que o anticristo vai nascer no dia do Natal, né, no dia 25, Hum. e ele quer, né, impedir o nascimento da besta. Então ele sai por Madrid fazendo várias coisas assim bizarras, tipo roubando dinheiro de gente em situação de rua. Ele faz coisas assim que são pequenos delitos que ele quer se Ritos. aproximar do demônio, sabe? É uma coisa Mas que eu que tava pensando, por que que ele tá fazendo isso, né? Mas aí porque faz um sentido ali. na cabeça dele é isso. Aí ele vai para uma loja de discos que ele encontra o José Maria lá, que é um cara que é do death metal, assim, todo cabeludo, barbudo, grandão, assim. E ele chega lá e eu quero escutar a música mais demoníaca que tem. Aí eles pegam um álbum, eu não lembro de quem agora, faz um tempo que eu vi esse filme, e eles tocam assim ao contrário para conseguir escutar Ai. coisas demoníacas e tal. E eles vão, e ao decorrer da trama, né, vai acontecendo várias coisas sobrenaturais. Tem essa parte com o sobrenatural que você percebe ao decorrer do filme que realmente está acontecendo alguma coisa estranha ali na cidade de Madrid. E aí eles encontram o Cavan, que é um cara que eles veem na TV, que o cara ele vai tipo em programas da tarde assim e fala sobre é, signos e tal. E eles Ai, acreditam sim, que igual aparece aqui no Brasil. sim. E eles vão atrás dele, sequestram o cara e querem que ele faça um, um Um mapa, ritual, algum. um ritual para trazer o diabo, para eles saberem onde o anticristo vai nascer. E ele é uma loucura essa cena do hotel que eles sequestram eles, tampam amarram a mulher que tá com ele e colocam na banheira. Aí junta eles três depois, aí o Cavan vai tipo em cárcere junto com eles, assim, vai sequestrado. E eles vão por Madrid, passando por vários lugares que são bem reconhecidos, né? Eu não conheço Madrid, mas eu conheço pessoas, A né, que já. Europa, ela é bem sombria, assim, né? Se você vê, tem uns lugares bem antigos, assim. Então, tem uma sombra, né? Tem uns filmes de exorcismos espanhóis também que eles têm uma atmosfera, assim, que eles conseguem captar muito bem. Sim, e eles vão pela Europa, por Madrid ali,
passam por vários lugares e encontram algo que seria besta, mas o filme eu gosto disso nele, que ele deixa meio ambíguo se tudo aquilo é uma viagem deles, é tipo uma loucura 3 ali, ou realmente aconteceu o nascimento do Anticristo. O filme é maravilhoso, assim, ele tem muita comédia legal, assim. O povo, eu acho que precisa conhecer mais comédias de outros países, porque aí a gente tá muito acostumado, assim, com a nossa, né, principalmente com E a dos Estados Unidos, americana, é. mas a comédia que os espanhóis fazem, assim, é, especificamente nesse filme, é muito bom, assim, é uma coisa obscura. Você dá risada de tão bizarro que é, assim. Não é coisa escatológica, aqueles humores, é de peido, é de cocô, não, são E coisas bem pensadas, assim, que deixa esse filme maravilhoso e contém todo esse background de demônios, acontece várias coisas relacionadas a terror nesse filme e, e por isso que ele tá aqui nessa lista. no final eu fiquei curiosa, porque eu não assisti esse filme, mas tem um não, ou fica no ar assim mesmo? Ó, eu tenho minhas dúvidas. Ele é um filme que deixa assim, você decide o que você quer, sabe? Se você quer Tá. acreditar se foi ou não. Eu acredito que aconteceu alguma coisa, realmente aconteceu algo sobrenatural, não é uma loucura ali a três que aconteceu. Sim. Mas é um filme Ah, maravilhoso, assim. Tem um demonião que aparece, assim, que é de efeito prático, que também é muito louco. E é um filme de comédia pequeno, não é um filme de orçamento gigantesco. E tem esse demonião muito louco que aparece, que é uma das grandes cenas do filme. bacana. Um outro filme, se falando, eu me lembrei, assim, de filmes mais antigos, que também foi um dos primeiros, assim, que eu fui crescendo vendo, que esse é mais family friends, né, que é a Família Adams, de 91, é um clássico. E aí conta, né, a história da família Adams, que é uma família que ela enfrenta alguns desafios modernos, e eles têm uma tradição mais sombria. E eu acho que é muito bem feito. É, tem a questão assim do casal e assim o Gomes e a Mortícia é interessante que eles são bem sombrios, bem góticos. Só que assim eles são o Gomes ele é apaixonado por ela, ele trata ela muitíssimo bem, beija, ele agarra e fala e ela fica ali amando ser amada. E eu acho isso muito engraçado. Então, tem uma cena na série da Wandinha que eu não considero a série da Wandinha um terror, assim, sabe, de comédia. Agora tem algumas conotações, mas eu acho ele bem levezinho, comparado com a própria família Addams, com o filme. Mas aí tem uma cena que tá a Catherine Zeta-Jones indo levar a Wandinha no colégio interno. Ela é a Mortiça, ela tá belíssima. E aí ela olha assim pro céu, tá um dia bem nublado. Hoje tá um dia bem assim também, aquela coisa bem escura, as nuvens carregadas. E aí ela comenta, ela fala assim: que dia lindo, que dia perfeito. Tipo, fazendo o contraponto dos dias bonitos ensolarados. Assim, ela falando isso, pra mim, eu concordo absolutamente com ela. Que dia lindo, maravilhoso. Eu adoro um dia de chuva, um dia nublado. Eu acho um clima maravilhoso pra ficar assistindo filme, série, é muito bom. Mas a família Addams, eles têm muito disso. E tem uns dos personagens mais icônicos e engraçados da família Addams, na minha opinião, é o tio Chico. Porque ele é muito esquisito. Ele tem um histórico, assim, ele é bobo até, chega a ser meio tonto, porque ele cai, chega um momento que ele cai na ideia de uma mulher que quer dar um golpe nele. Aí tem cena que ele tá de peruca. Essas cenas que ele aparece de peruca me lembra até o Gru do desenho, sabe? Que ele tem um irmão, o irmão dele tem Sim, cabelo e ele é careca. meu É malvado muito parecido. favorito, né? É muito parecido. E aí eu gosto muito. E eles têm várias cenas. As maldades que as crianças fazem. É muito bom, sabe? É uma coisa assim que você olha e você fala, caramba. E
é relativamente antigo, né? A família Addams, só que perpetua até hoje, né? Com a série Wandinha, eles trouxeram isso à tona e tem essa conotação da comédia, o envolvimento, tipo, a família esquisita, sabe? E eles têm esse padrão da família esquisita e eles são perfeitos do jeito que são. Eles se amam, eles se respeitam, mas eles são esquisitos e eles têm essa pitada aí de comédia, né? Essa comédia mais aterrorizante deles, das maldades que eles fazem, que eles nem se dão conta, sabe? Para as pessoas normais é um absurdo, mas para eles não, é normal. É uma comédia, assim, um terror comédia muito bom. Eu acho que os anos 80 e 90 se beneficiaram muito, assim, desse gênero. É claro que hoje em dia, até Sim. hoje, nós temos filmes terror comédia, mas acho que os anos 80 e 90 eles conseguiram trazer umas coisas mais pesadas, assim, que hoje não seriam é, colocadas nos filmes, que antigamente crianças assistiam. Que tem o tio Chico, eu lembro dançando ele tomando banho de banheira lá com a mulher que quer dar o Namorada golpe é. dele. E ela joga um secador pra matar ele e ele toma aquele choque todo lá. Ele Aquilo, adora as coisas que ela tenta fazer contra ele, né? Ela tenta não sim. matar e ele adorando ver isso nela. E é tipo, é um assassinato ali. Você tá mostrando como se suicidar ou como Formas de matar matar uma alguém. pessoa. E, Aham. e aquilo passava na sessão da tarde. É claro que hoje, né, o mundo tá muito diferente. Você consegue ver coisas piores aí no celular com uma idade, pouca Ah, idade, sim. né? Mas pra mim, assim, a época eram principalmente os dois primeiros. O 3 eu já não gostei muito. Mas a Família Adams 1 e 2 são ótimos filmes, assim, da pegada da Elvira, né? Que já foi falado. Sim. E tudo assim é incrível, né? Tem o Mãozinha, que é um personagem. Ai, Eu, ele é um querido, mãozinha. é engraçado, né? Como personagens que não falam, é um membro que consegue ser carismático muito mais que vários outros personagens. Muito. E, ó, na série Wandinha, né, o mãozinho ele vai atrás dela. E é interessante porque, assim, ele não fala, né, ele é uma mão toda costurada. E, assim, é um mistério na própria família que ninguém sabe de onde vem essa mão, de que corpo que ela pertence. Mas a Wandinha, ela vai se metendo em enrascadas e o mãozinha vai ali para ajudar. E ele vai falar com ela, ele faz os gestos com a mão rapidinho. A gente entende o que ele tá falando. Não é interessante? Tipo, tudo Sim, bem que a gente sabe o contexto, porque que ele tá falando isso pra ela, mas é interessante, porque a Wandinha, ela tem essa conexão com mãozinha, e dá para entender tudo ali que tá rolando, conversa entre os dois. É como as pessoas que conversam com cachorros, com gatos, os bichinhos não falam, mas parece que você sabe o que ele tá querendo dizer para você. É esse mesmo contexto. Tem uma cena também na série, né, da Wandinha, que eu achei muito boa, que ela fica puta lá com os moleques por algum motivo, eu não me lembro, mas eles estão fazendo uma aula de natação naquelas piscinas olímpicas. E assim, é bem uma das cenas, assim, uma das primeiras cenas que aparece. E aí ela chega, ela fica tão puta com eles, ela vê que os meninos estão nadando, ela taca uma sacola cheia de piranhas. E aí você só vê os meninos, tipo, o sangue aparecendo e a Wandinha fazendo aquela cara de satisfação, sabe? Sádica. É muito boa. E é uma coisa pesada se você parar pra ver. Pô, ela colocou piranhas que comem carne, né? Que pode matar as pessoas numa piscina cheia de criança. Se você parar pra ver, é um lance, assim, só que ninguém vai ter acesso a piranhas, né? Mas, assim, se você parar pra pensar, ela aprende muita coisa com o tio Chico também, o contexto da família. O tio Chico ensina muita coisa para as crianças e ela usa o irmão dela como teste para as coisas, né? Coisa que a gente fazia muito quando a gente era criança também. sim, é muito fascinante, assim, como é, é tipo aqueles desenhos da Acme, da Warner antigamente, que tinha o Papaléguas e o Lobo, que eles arrumam aquelas coisas extremamente bizarras de acontecer. E nos filmes, da família Adams acontece muito isso, né? Exemplo esse da piranha e tal.
E eu curto muito assim essa fantasia, mistura fantasia, né? Hoje eu não chamaria de dark fantasy, né? Que não é tão isso, mas é uma mistura a fantasia, o terror e a comédia ali, um filme assim mais infantil, né? Ali para quem é dos anos 90, 80. E é maravilhoso, né? Não tem o que reclamar, assim. É, a Cher, inclusive, né, a cantora Cher, ela queria o papel de Morticia para ela, porque ela faz umas atuações, a Cher, né? Inclusive, ela já fez filmes de terror também. Só que não deu certo. Seria uma boa personagem, eu acho. Apesar que eu gosto muito da atriz que fez, né, a Morticia Adams, que é a Angelica, Angelica Hudson. Ela fez muito bem, mas a Cher, ela combina com a personagem. Inclusive, a Catherine Zeta-Jones, você vê também, a roupagem ali, né, da Mortícia, lembra bastante da Elvira, né? É o mesmo estilo, aquela roupa colada, estilo sereio, decotão, aquela coisa bem sensual, mostrando um lado dark, mas sempre com muita feminilidade. E ela tem isso de uma forma bem obscura. Eu acho muito interessante, eu adoro esse filme. Ou a série também eu achei muito bacana. A minha filha criança, ela ficou encantada pela Wandinha, ela faz cara de Wandinha, e você vê que é um terror de comédia que veio para ficar, e com certeza a gente vai ver muitas coisas pela frente dessa arte da família Adams. Sim, Família Adams existe. Eu nem sabia de um livro, aí depois teve a série dos anos 60, né? Aí virou. Explodiu, né? Aí tem os É. filmes, tem os desenhos animados e tal. É uma criação sensacional. E falando em seres, né, que não falam ou que falam, como a gente falou do Mãozinha, me veio à cabeça o James Gunn. E o James Gunn fez um filme que também é terror comédia, que é o Seres Rastejantes de 2006, que é um filme que passava direto no Telecine quando tinha TV a gato. Eu assistia muito esse filme. É um filme que trata, né, de uma, um ser alienígena, né, que vem do espaço, cai na Terra numa cidadezinha dos Estados Unidos e ele entra pela boca da pessoa assim e ele vai se assemelhando assim outros humanos para se é uma coisa assim, é um body horror muito bizarro. Assim, é bem feito e muito bizarro. E tem o primeiro cara que é infectado, que é o Michael Hooker, que tá em vários filmes do James Gunn e ele fez. Ele faz, né? Esse personagem que é infectado primeiro. Que eles. O filme é muito nojento, assim, tem muito gore. E também tem muita comédia, assim, que o James Gunn sabe fazer bem. É, Sim. e é aquele filme que você assiste assim, é, é grotesco, tem o David Fillion, também colaboração de antiga com o James Gunn, que tá no filme e ele traz, né, junto com ele essa parte da comédia assim que tem vários a comédia que o James Gunn faz, principalmente nesse filme, é uma mais asquerosa, assim, de você ver Sim. coisas bizarras que utilizam o body horror, né? Ali o efeito prático, que é uma coisa que é sempre super agradável ver. Você assistir um filme de terror e ter aquele efeito prático bizarro, que parece real. E o James Gunn Sim. consegue fazer muito nisso, nesse filme. É um filme, eu não lembro, eu não sei, acho que você chegou a assistir esse filme, que Lembro, você falando pra mim, eu não tô lembrando. é uns bichinhos assim que eles entram pela boca e é um só, né? O alien é um só. Mas só que ele se divide em vários e ele habita as pessoas. Assim, e ele toma o controle da pessoa. E tem até uma menina que consegue.
arrancar um que tava entrando na boca dela. Ai, credo. E ela cria uma conexão, sabe? Ela consegue ver vislumbres do que o alien ali em si, a matriz está pensando, tá tendo visões e tal. E esse filme tem terror, comédia e o gore, que é um dos poucos filmes que junta esses três, assim, que eu curto bastante. Não, os filmes, assim, de body horror, que, os filmes que tem gore também, vira e mexe, tem algumas cenas que eles colocam uma coisa mais engraçada, né? Tipo, não é de todo de comédia, às vezes, mas eles colocam, porque é tão grotesco e a cena é tão forte, assim, e os personagens mesmo, né? Tipo, essa coisa do lance como o personagem morre também acaba virando uma questão de comédia, porque são mortes tão esdrúxulas, às vezes, que você fala, caramba, eu não acredito que a pessoa morreu disso, sabe? Então, tem essa pitada também da comédia. Eles sempre colocam pra dar um alívio, né? O alívio cômico, como a gente chama. Sim, tem filmes que nem são feitos para ser um terror comédia, mas é uma situação tão bizarra que acontece, uma morte tão bizarra que você acha engraçado, sabe? Assim, já aconteceu várias vezes comigo de eu estar assistindo um filme que é super sério, assim, ele tá se levando a sério, mas acontece algo tão ridículo que é engraçado. E isso é uma recorrente assim em filmes, né? Sempre, principalmente no segmento do slasher, né? Daquele assassino Uhum. mascarado que tá matando pessoas e tal. Sempre tem alguma morte que é cômica, assim. E a loira que morre primeiro. Sim. Aí a gente já entra nesses clichês, né? Dos Uhum. slashers. Mas esse filme, o Seres Rastejantes, com Nathan Fillion, é Sarah Banks, agora eu não lembro se é Sarah Banks, mas é excelente, assim, o elenco é maravilhoso, todo mundo ali já um pouquinho no início de carreira e ainda não eram famosos ali o pessoal, e então é bom você ver esses atores que hoje em dia já são mais reconhecidos atuando em um filme bagaceira que o James Gunn soube fazer com excelência. Agora, um filme que eu vejo que foi feito realmente nesse lance de tirar a sátira desse tipo de filme, que eles mandaram muito bem e ficou memorável, acho que para muitas pessoas, é a franquia do filme Todo Mundo em Pânico. Eu adoro. É um filme bem anos 90 tem piada de peido, tem piada de pinto, de bunda, tem essas piadas esdrúxulas, mas também tem umas coisas muito bacanas. E o Todo Mundo em Pânico, o primeiro, para mim, é o que eu mais gosto, que aí mostra a Cindy, né, que eles fazem a sátira do filme Pânico, e é muito interessante. Aí eles misturam a paródia do filme Pânico e o Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E aí mostra aquele grupo de jovens idiotas, e tem a Cindy, e ela tá naquela fase da adolescência que ela tem um namoradinho, mas ela não sabe se, né, vai ter um lance ali entre eles, vai ter um futuro. Ele fica meio que pressionando ela, né? E eles colocam essa questão. E tem um assassino à solta. E aí o grupo de amigos eles estão no carro, e essa cena do carro eu acho muito engraçada. Eles estão lá e o cara sai pra fora, assim, naquelas janelinhas que tem do teto do carro, começa a gritar, zoar, tal, aí eles atropelam um cara que aí faz essa referência, né? O Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Só que eles não matam o cara tá lá, eu tô bem, eu tô aqui, e eles lá nem aí, sabe? Aí taca a bota, taca na cara do cara, o cara desmaia de novo. O cara não tava morto, mas eles fazem tanta merda que o cara acaba morrendo mesmo, e aí eles ficam se sentindo perseguidos. E assim, a atriz que fez a Cindy, eu adoro ela, eu acho ela tão engraçada. E é muito bom. E depois do Pânico 1, fez tanto sucesso que aí veio uma série de Pânicos. A gente tem o Pânico 2, que aí é uma paródia do filme O Exorcista e o Poltergeist, que aí já mostra a questão assim, quase o mesmo grupo de amigos,
que eles já estão na universidade e eles vão passar por um fim de semana numa mansão. Inclusive o cara, ai, como é que é o nome do ator? Que ele é meio que o cara que leva os jovens lá para a mansão. Eu adoro esse ator. Tim Ele é muito Curry? bom. É o Tim Curry que tá fazendo? Eu acho que não é o É Tim ele, Curry. ele que tá fazendo os É, é experimentos. É que eu confundo o Tim Curry com outro ator que eu vou me lembrar mais pra frente, mas enfim, ele leva, e aí tem essa pegada também de Casa Assombrada, eles lá, e a mesma merda que acaba rolando, sabe? Eles se embananam todos, ele tem um cara com a mão lá que ele fica, olha a minha mãozinha, aí, ai, é muito nojento, é muito engraçado também, tem muita piada sexual, e é o mesmo clichê de filme dos anos 90. No 3 aí eles já colocam uma pegada da paródia do filme Os Sinais e O Chamado, que aí já mistura aquela coisa de ET. Eles colocam até um pouquinho de Matrix também, porque aí aparece aquela mulher lá que tem uma cena que a mulher ela imita como se fosse o. Ah, como é que chama o cara lá que fala com o Neo? O que mostra O pro Neo a Morfeu. pílula. É o Morfeu. Ela é tipo um Morfeu e ela fuma pra caramba. E tipo, você olha o cinzeiro dela, tá lotada. Aí ela abre uma gaveta cheia de bituca de cigarro. E aí tem uma cena que ela tá sentada, aí mostra o vídeo do 7 dias, né, da Samara. Aí ela começa. Não, é o da Samara? Eu acho que é da mulher que aparece no espelho. Ela começa a sair na mão com o espírito, sabe? Ela, eu sou das ruas, que não sei o quê. Mano, é muito. É engraçado, só que o primeiro, ainda assim, é o meu favorito. E tem o quarto, que eles fazem uma paródia do filme Jogos Mortais e a Vila, e a Guerra dos Mundos também. Que aí é a Cindy, ela enfrentando uma invasão alienígena. E ela vai para uma casa. Aí, né, nessa, eles também colocam uma coisa de 8 Miles. O Charlie Sheen também tá participando. E é engraçadinho também. Mostra aquela cena, sabe, típica do ET passando aqui no Brasil. E aí os ETs aí mostra assim, quando eles vão trocar ideia com o ET. Aí ele, tipo, coloca o dedo, assim, do ET na boca do cara. Aí eles falam assim, ah, vocês usam a mão, tipo, como que é pra se cumprimentar, tá? Eles, não, a gente faz xixi por aqui. Tipo, aí todo mundo, sabe, umas coisas assim. Tem essas piadas também. E eu acho engraçado, sabe? O 5 aí já é uma paródia do Atividade Paranormal. Eles sempre vão pegando dos filmes que estão rolando na época. E eu sinto falta disso hoje em dia. Eles fizeram da Atividade Paranormal, do Cisne Negro e do filme A Origem. E aí já mostra a questão das meninas no balé e tal, aí já é outra atriz, né? Eles acabaram pegando. Ah, esqueci o nome dela. Ela é até famosinha, mas a Cindy, pra mim, era a melhor atriz mesmo que fazia o personagem. Eu gosto muito de Todo Mundo em Pânico. Vira e Mexe Passa é um filme que passa com mais frequência na TV, principalmente os últimos, assim. E eu tenho um carinho, sabe? E pegou bem mesmo aquela época do final dos anos 90, começo de anos 2000, mostrando a identidade ali dos adolescentes, a forma como eles agiam, de uma forma exagerada, logicamente. Mas eu achei muito engraçado. E era uma época que as piadas podiam ser mais pesadas também, sabe? Todo mundo em pânico. Principalmente os três primeiros eu tenho um carinho enorme, assim. É, todo, né? Na época eu não entendi algumas coisas, né? Que eu era muito pequeno. Mas mesmo assim eu gostava. E depois que eu cresci um pouco mais, eu comecei a entender mais as piadas e tal. É muito bom, assim. E tem todas essas referências, né? Tem aquela. Tem As a, referências é, são a- ótimas. é até meio. Até meio não, é zoado, assim. Hoje, quando ela. A É Cindy. politicamente incorreto, É. né? Quando a Cindy chega lá numa. Eu acho que é no terceiro filme, no terceiro ou no quarto, eu não lembro. Que ela chega, eles estão fazendo o grito, né? E ela entra na casa, ela vê o Toshio, que é o menininho que morreu. E ela começa a falar umas coisas em japonês que são, tipo, muito. Tipo assim, yakisoba, Ofensivo. Ah, não sei o que. Sabe, coisas muito. Que são ofensivas hoje em dia, né? A sim. gente. Eu entendo o porquê de ser ofensiva, porque é igual o americano falar assim, você fala espanhol. Não, pô, eu falo português. Português e espanhol é muito diferente uma da outra. Então é compreensível. E a gente é bom, né? A gente parar e ver coisas que antigamente eram assim
de boa Não falar. envelhece bem, né? É, Acaba não envelhecendo tão bem. Não eu, pega, por exemplo, é um filme que não pega a geração de hoje. eu acho que até pode pegar, sabe? Mas a gente cria, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a gente, eu acho que pra melhor, né? É claro que tem algumas coisas que são muito extremas, que nem, tipo, o pessoal, uns anos atrás, o pessoal tava querendo tirar o Tom e Jerry do ar, porque o Tom e Jerry tem coisas que são tidas como ofensivas ou muito Uhum. violentas, sabe? Eu acho isso meio Sim. zoado. Mas, voltando, né, sobre o assunto, Todo Mundo em Pânico, ele sempre tá referenciando o próprio Pânico, né? Eu sei que vocês fizeram verão passado, o grito, o chamado, tudo aquilo que estava em alta, né? Naquela Sim. época. E com boas adaptações, né? Sempre engraçadas. O primeiro eu gostava mais por causa que tinha o Ghostface, né? O Sim. Ghostface é um personagem assim que eu tenho um carinho enorme. Então eu sempre gostei mais do primeiro por causa dele. Mas eu não assisti o 5, eu parei no 4. É porque saiu a Anna Faris, né? Eu parei de assistir. Mas Uhum. estão falando, né, que vão fazer um novo, não sei como vai ser. Então, projetos, né? Espero que façam, porque é um setor que eu sinto que tá faltando. A gente falando, né, da loira que morre primeiro, eles usaram esse arquétipo também. Eles colocam no primeiro logo esqueci o nome dela, uma loira maravilhosa, linda, que aí já aparece ela correndo assim. Aí tem uma cena que ela começa a correr e do nada ela começa a sensualizar no meio, sabe? Tipo, aí o cara vai dar uma facada nela, ela tira o silicone dela. É umas coisas assim que você olha e fala, caramba. Aí o pai atropela ela, porque a mãe e o pai estão namorando dentro do carro e eles não veem a filha. Você fala assim, caramba, mano, é muito. É engraçado, sabe? Não tem como. Eles usam a comédia assim pra escrachar realmente. E eu tenho um carinho pelo Pânico. Espero que eles façam mais obras pra fazer essa sátira dos filmes que tem por aí, porque saiu muito filme bom e filme ruim. E eles zoam os dois. Eu acho muito genial. As piadas, talvez reformulada para uma adaptação mais moderna, né, da nossa era, eu acho que vai ficar genial. Sim, eu espero que seja bom, né? E se eu não me engano, a Anna Faris, né, que é a Cindy, pode voltar, né? Então, essa atriz, a Ana, eu sinto falta de ver ela. Eu não vi mais ela depois do Pânico. E teve até ela casou com um cara que ele fez um filme com, acho que é a Jennifer Lawrence. Enfim, ele fez um filme que teve uma cena aí meio picante e tal, aí ficou uma situação meio constrangedora. E assim, quando ela vai falar em apresentações que ela vai com o marido e tal, ela não. Parece que ela não acredita muito nela, sabe? Ela não tem essa concepção que ela é uma ótima atriz de comédia. Eles deviam explorar muito mais ela. Espero que eles peguem ela de novo, porque ela é a cara do Pânico, sinceramente. Ela é a cara do Pânico, da franquia Pânico. Eu não sei porque no último não colocaram, mas eu acho que dá pra fazer uma continuação com a amiga dela, porque a amiga dela também era maravilhosa. Barraqueira, doida, namorava o cara lá que era supostamente gay. Mano, era muito bom. Tipo, eles lá, aí no carro, né, ouvindo música, não, eles conversando aí, coloca uma música aí, coloca essa fita. Olha a época, eles colocam. Aí começa a tocar a música, ela é High Survive. E aí ele começa a cantar e todo mundo olha pra ele e fala que gente, é um clássico, sabe? Tipo, dando mó pinta o tempo inteiro. É muito bom, é muito engraçado essas piadas que eles fazem. E falando em personagens clássicos, tem um personagem clássico que hoje em dia, pra mim, acho que não só pra mim, né? Pra várias pessoas, é o Ash do Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, como você queira chamar, Ai, que as traduções é foda, né? é que se tornou um personagem enorme a partir do filme 2 mais ainda, que é o que eu vou falar a partir daqui, porque o Evil Dead, né, Uma Noite Alucinante, tem o 1, né, e depois tem o 2. Mas o um e o 2 eles são o 2 é praticamente um remake do primeiro, só que com comédia.
o primeiro não, ele não tem uma comédia, sabe? É terror mesmo. O Sam Raimi, que é o diretor, ele fez um filme de terror mesmo. E o segundo, não. O segundo já é um remake, tem tudo aquilo que tem no primeiro, com a adição de muita comédia exagerada da época ali final dos anos 80 e com um personagem, um ator, o Bruce Campbell nasceu para ser o Ash nasceu pro Bruce Campbell, que são que né, o filme é sobre aquele grupo de jovens vão para uma cabana no meio da floresta e eles acabam lendo um livro lá que é o Necronomicon, que Aham. traz os Deadites, né, são uns demônios lá, e eles acabam sendo possuídos ou infectados pelos demônios e tal. E nisso acontecem várias coisas bizarras. Com o grupo e várias coisas. O demônio tira sarro deles e tal. O Ash faz as piadas idiotas dele. Ele sempre quer ali ter o controle da situação, mas ele sabe que não tem como ali ter dominar aquilo. E o filme ele tem essa comédia que a princípio, a primeira vez que eu assisti eu não curti. Depois que eu assisti a segunda, a terceira vez, eu comecei a gostar mais. E ao decorrer, né, da série de filmes, aí tem o Uma Noite Alucinante, que nem é Uma Noite Alucinante, é o In the Darkness, é The Dark Army, Army of the Darkness, é isso mesmo. Que o filme termina com o Ash indo pra uma era medieval ali, ele ajuda um príncipe lá e o filme e a série, né? A série de filmes junto com a série que saiu, acho que em 2015, eu não lembro agora exatamente, mas teve 3 temporadas que continua a mesma linha temporal do Evil Dead 2, Army of Darkness e a série que teve 3 temporadas. E todos esse conjunto é cheio de terror, assim, de criaturas, body horror, piadas idiotas, o Ash se achando o cara mais fodão do mundo. E é uma série, assim, né? Eu falo da série toda, né? Dos 2 filmes do seriado que saiu uns anos atrás. Porque é tudo junto, é tudo um complemento, é tudo uma continuidade da história. E quem não conhece, né, é impossível você não conhecer, principalmente que saiu um filme do Evil Dead há 2 anos atrás, um ano, não lembro agora. Mas que esses últimos filmes, né, do Evil Dead remover completamente a parte das piadas, somente mesmo é, Terror coisas. ali, é. É o terror sobrenatural, o demônio. Principalmente o remake de 2013. Esse que saiu agora em 2023 tem algumas partes que são um pouco cômicas, assim, mas não tanto, Mas é assim. macabra, é tipo a cena da mãe, quando ela é possuída, aí eles olham no olho mágico, aí ela fica pulando no corredor e matando o pessoal que aparece no corredor. Sim. Eu achei engraçado essa cena. É pesado se você ver, porque ela tá meio transtornada, tipo, ela ficou um demônio feio, feio no sentido assim de muito bem feito. Eu gostei, eu gosto da característica, sabe? Os Deadites, eu gosto assim do visual deles. E Uma Noite Alucinante, ou Army of Darkness, ou Evil Dead também tem histórias em quadrinhos, se você se importar o suficiente, é, que tem um monte aí. Até o Oswaldo do Trecheira Violenta tem um vídeo falando somente sobre os quadrinhos do Evil Dead, que são coisas que acrescentam mais ao universo, né, do Evil Dead. E fica a recomendação, né, que para quem
tem um preconceito ali com o filme mais antigo e tal. E quem gosta de terror, assim, quer aprender a ver, né, coisas mais antigas ali, datadas, né? Tem coisas datadas, mas eu recomendo bastante que são bem divertidos. É. Agora, um outro clássico que eu também não poderia deixar de falar é o Chuck. E o Chuck é um lance assim que o começo não era comédia, eu não sei, embora com o tempo a gente acaba achando engraçadinho por causa do boneco mesmo, porque assim, a história vai ao cara lá, o serial killer que faz um ritual voodoo e ele tá fugindo e ele faz isso pra entrar no boneco e conseguir fugir, e depois ele vai atrás de algum corpo pra transferir a sua alma. E o enredo dos filmes é isso. Só que aí no começo, nos primeiros filmes, era uma coisa mais assim, nesse lance dele ir atrás, e ele ia, ele era macabro, e é isso. Podia até dar um medinho, né? Tipo, é um filme assim que envolve um boneco, então atraía as crianças para ver. Então, assim, muitas crianças assistiram esse filme. Só que aí, quando vai passando o tempo, quando eles chegam com a noiva de Chuck, aí eles já colocam uma roupagem totalmente diferente, que é a roupagem do terror de comédia. Esse filme é um terror de comédia clássico, A Noiva de Chuck. E o Chuck, ele foi lançado em 88. Em 88 é interessante porque você percebe que foram vários filmes, né, que apareceram em 88, nessa época do final dos anos 80, 90, começo de 90. E o Chuck, ele aparece praticamente, né? Praticamente não, ele vem 10 anos depois, a noiva de Chuck. E aí já mostra uma outra roupagem, porque aí mostra o lado dele, do relacionamento dele com a Tiffany, que é muito engraçado, é macabro, engraçado, esquisito. A Tiffany, ela só vem para incrementar, porque ela é maravilhosa. E já começa assim de cara, quando eles estão brigando, né? Ela pega o boneco para tentar, né, ajudar ele ali. Ela sabe que o amor, né, da vida dela está dentro daquele boneco, a alma dele. E, enfim, eles acabam brigando e ele, de filha da putagem mesmo, ele coloca o espírito dela, ele faz o ritual e coloca o espírito da namorada dentro da boneca. E aí, quando ela acorda, que ela vê as mãozinhas pequenininhas de boneca, que ela se olha no espelho, ela dá um grito, ela fica tão puta. E aí é uma das cenas mais engraçadas porque ela fica revoltada, ela xinga ele, ela chora. Ela fica assim muito mal. Aí ela, quando ela cai na realidade, que ela tá dentro do corpo da boneca, ela fala: "Não, não posso ficar assim". Aí ela vai, faz uma transformação, aí mostra ela tingindo o cabelinho dela, aí mostra tinta assim loira. Ela vai, tinge o cabelo de loiro, ela faz uma tatuagem de coração no peito. Ela pinta a unha de vermelho, ela faz uma maquiagem pesada na boneca e arruma uma jaqueta de couro. Gente, ela é tão linda e perfeita, Tiffany, e assim, ela é cuzona com ele também. E fica os dois o tempo inteiro, assim, armando as coisas, né, pra conseguir sair daquela situação. Mas eu achei a noiva de Chuck muito engraçada. E depois disso, eles começaram a pegar essa linha mesmo de comédia. Veio o filho do Chuck, que também tem uma conotação de comédia muito forte. E a gente tem a série também do Chuck, que foi feita agora, em 2021. E ela também tem uma conotação de comédia. Então, assim, o Chuck, às vezes a gente pensa assim, será que eu não via coisa de comédia porque eu era criança? Mas não, eu acho que eles mudaram mesmo, porque o Chuck, ele acabou virando um personagem querido. Mesmo ele sendo escroto, sabe? Ele acabou ficando querido e não tem como não. Tipo, se o Chuck morre, acaba tudo. A graça do filme é o Chuck. Só que depois veio a tia, veio a família dele, só preencheu, só acrescentou, sabe? E eu acho muito bom, eu gosto muito do Chuck, eu tenho um carinho muito especial e eu vejo graça em tudo, assim, sabe? Nas besteiras que eles fazem. Eu revi todos os filmes tem, acho que um ano e meio atrás, 2 anos, sei lá, pra assistir a série, né? Aí eu fui vendo a partir de quando, né, os filmes se tornam mais comédia, terror comédia, é a partir do quarto mesmo, né, da noiva de Chuck. E eu percebi, né, depois que o Don Mancini, Don Mancini é o criador, né, do Chuck. Ele conseguiu entrar mais nos projetos, assim, eu digo, como diretor, roteirista e tal, dando ideias ali de filmes. O filme entrou para esse lado mais comédia e que tem
as suas, os seus pontos positivos, mas tem algumas coisas assim que não me agrada. Tem algumas. É, principalmente acho que no filho de Chuck. Que É, não, o Filho de Chuck eu não gostei muito, sabia? Eu acho que eles forçaram um pouco a barra. Deveria ter feito um trabalho melhor com o filho do Chuck, sei lá, ter colocado um personagem um pouco diferente do que ele é. eu achei assim, porque o Chuck, né, até no próprio no filho de Chuck, ele fala, eu sou um boneco, ele se aceita como um boneco, ele gosta de ser um boneco, que é o que ele fala no final. E aí isso meio que mexeu assim comigo, sabe? Porque você assiste, sei lá, 4 filmes com ele buscando ser humano e do nada ele muda de ideia. É claro que a gente tá. A gente e os personagens do fictícios também podem mudar de ideia. Mas isso me deixou meio assim com o filme, sabe? Eu me senti meio que trouxa, sabe? Assistindo o filme. Não que o filme Sim. seja ruim, nada disso. Eu comento somente dessa parte. Mas tem todo o lance deles doparem a Tiffany e o rapper lá, que é diretor, que vai ser diretor, e eles querem que ela engravide do Chuck pra eles terem corpos, né, de crianças ali, pra eles terem filhos, que toda a maquinação deles é muito engraçada. E depois no. Aí teve aquele filme, né, que saiu. Acho que foi em 2013. Que já é mais sério, né? Com Dom Mancini volta novamente como na direção. Mas Ah, é a maldição de Chuck. sim, é um filme sério e no culto de Chuck também. Novamente é a mesma vibe. É um terror mais sério, assim. Tem, é claro, tem uma piadoca ali e outra, mas é um tom mais. Ele se leva mais a sério. E Uhum. a série é muito boa, cara. A É. comédia que tem nela. Uhum. Nossa, é na terceira temporada ou é na segunda? Eu não lembro agora. Que tem o Chuck bonzinho que eles fazem lavagem cerebral nele. E ele fica bonzinho, mano. É uma das melhores coisas que tem é aquilo. O Chuck bonzinho falando coisas super boazinhas. Ufas, Ele gratiluz. ele fica chateado, chora porque alguém grita com ele. Assim, e também tem os outros Chucks, né? Spoiler da série. Mas tem outros Chucks que imitam o General Kurtz do Apocalipse Now, que é feito pelo Marlon Brando, que ele raspa, eu não lembro se ele raspa ou se ele não tem cabelo, mas é igualzinho a imitação do Marlon Brando fazendo o personagem do Apocalipse Now, que é muito foda, assim. Essa série toda, assim, a É comédia muito é muito boa. boa. Eu não curto muito a parte mais adolescente, assim. Tem os romances, essas Isso pegadas não me de pega relação. muito. Eu acho que se eu fosse 10 anos mais jovem, talvez eu gostaria. Uhum. Tipo uma Até malhação de terror, né? é tipo The Vampire Diaries, né? O que a Ah, gente sim. É. eu curto bastante, não tenho vergonha de falar não. Super adolescente também. Então, e mas a única coisa assim que não me pega é esses relacionamentos da série, mas todo o resto assim, a comédia que voltou, né, que o Dom Mancini voltou a fazer a comédia após esses dois filmes, esses dois últimos filmes que ele fez. E a série foi, infelizmente, né, foi cancelada, mas tá pra sair um filme do Chuck que o Dom Mancini, ele vai dirigir, se eu não me engano. E vai sair em breve aí, eu acho que Ai, até tomara. Eu acho que Chuck vai ser esse tipo de filme que sempre vai ter, sabe? Porque não tem como ele morrer. É muito legal. Ah, sim, Chuck teve aquele remake ridículo Ai, sim. Eu nem vi, que mas eu vi alguns pedaços que eu já fiquei. Ah, não é ridículo, aquele filme lá é ridículo. É uma Megan,
Eu Aham. até quando É no assisti Megan Porto, pela primeira vez, eu falei que a Megan era um Chuck remake que deu certo. tecnológico, é. Porque é basicamente a mesma história, só que o Chuck é De tipo assim, inteligência artificial, é né? Não muito é o espírito que fraquinho, entrou. é muito fraquinho. É. Então, é esses filmes, assim, no geral, agora falando, entrando, né, em franquias de filmes. A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, e o próprio Pânico, né? Eles têm esses viés de comédia, né? Principalmente a Sexta-feira 13 e o A Hora do Pesadelo, após, tipo, o terceiro filme, quarto filme. Porque aí já vira esculhambação, né? Porque já contaram histórias, aí entra pessoas com visões diferentes para o filme e vai acrescentando, né? Ali as comédias tem o Jason vai para Nova York. Mano, que tem uma cena que é muito boa. É zoada, mas é muito boa. Eu vejo gente falando que é uma bosta, mas eu adoro esse filme. Que tem um pugilista que ele tá no barco lá e tem uma hora no final do filme ele chega e troca soco com o Jason, vai em cima de um prédio. E Hum. ele chega pra derrubar o Jason, ele já tá cansado, que ele já deu muito soco nele e cada soco que ele dava, o Jason ia pra trás, assim, Aham. sentindo os socos. Aí o Sim. Jason vira pra ele assim e dá um soco e arranca a cabeça do cara num soco. E, tipo assim, é muito engraçado essa cena. E o povo fala, o pessoal mais fã não gosta desse filme. Sim. Mas eu secretamente gosto muito. Secretamente nada, é que Agora eu tô não só falando. mais Mas secretamente, eu é. gosto bastante. E tem outras coisas muito, assim, de comédia nos filmes. O próprio Fred tem. é, Sim, vários, é. eu não lembro agora se é. Ai, é um que. Eu não lembro agora, mas é um que tem um cara que gosta de quadrinhos e ele entra no sonho do cara como um vilão de quadrinho e ele é todo bombadão, é o Super Fred. É uma coisa bizarra, assim, ele luta e ele mata o cara, né, no sonho. Mas Uhum. essas coisas, o pânico, né, não é terror, ou não é comédia, mas usa, né, dessas coisas de comédia, da autoconsciência, né, da, que eles pegam, o assassino, você nunca pode andar sozinho, você não pode ter relações sexuais porque você certeza que você vai morrer. Isso são coisas de comédia, né, que eles colocam. Eu Isso. esqueci agora, é o metalinguagem, exatamente, que eles Hum. fazem, que é engraçado. O Pânico não é um filme de comédia, mas Não. isso faz o filme ser engraçado, essas pequenas partes ao decorrer da franquia, né, ao decorrer dos filmes, fazem o filme ser engraçado naqueles momentos. Tanto que o último filme ele tem cenas brutais de assassinato, assim, mas tem aquelas cenas pontuais que eles têm as lembranças, né? Eles são autoconscientes ali dentro da metalinguagem dos filmes de terror que fazem o filme ser engraçado. E tem um outro filme também que eu gosto muito, que é de 2013, que é o filme chama É o Fim. E é muito bacana porque eles mostram como se fosse assim, o elenco, eles interpretam eles mesmos. Então tem o James Franco, o Jonas Hill, tem vários personagens assim desse meio dessa panelinha da comédia que estão nesse filme. E eles vão para uma festa na casa do James Franco. E aí, bem aquela coisa hollywoodiana, né? Todo mundo artista, cantor, tal, a Rihanna tá na festa, uma galera. E eles saem para ir numa loja de conveniência, dois amigos, deixam a festa lá rolando. E eles são na lojinha de conveniência e do nada acontece uns lances na lojinha e, tipo, algumas pessoas somem. Tipo, a mãe tá com um carrinho de bebê, o bebezinho some, tem uma pessoa na loja lá, desaparece.
Aí eles percebem que as pessoas estão sendo arrebatadas. É arrebatada que fala na Bíblia? Sim, sim. Quando tem o apocalipse, né? E eles entram em desespero, aí eles voltam correndo, eles veem que a cidade tá um caos, voltam correndo para a mansão onde tá rolando a festa, e o pessoal tá lá curtindo ainda, ninguém se importa. E é só depois de um tempo que aí vai, abre um buraco no chão, todo mundo começa a cair no buraco, todo mundo começa a morrer, que eles percebem. E aí o filme vai mostrando eles dentro da casa, vivendo tipo como se fosse um Big Brother, eles fazem até a filmagem, ó, hoje o Danny McBride, ele não tá colaborando, ele come tudo que a gente tem e tal, aí ele tá atrás, escutando ele, oi, tudo bem, James? O que que você tá fazendo aí? Ele, sabe, tipo, é muita comédia. Esse filme realmente é focado na comédia de terror. E eu gosto muito porque eles utilizaram da atmosfera do apocalipse. E aí tem aquela mistura de desespero com sobrevivência. E você vê assim que realmente ali é tão podre. Esse Danny tem uma cena que eu achei muito engraçada, que eles têm um galão de água, né? Aí eles começam a reclamar, meu, a gente tá fazendo, mantendo a comida, né? Não pode consumir tudo. Ele pega o galão e ele joga nele mesmo. Aí todo mundo fica, não, seu filho da puta, tal. Mas esse filme eu gostei muito. Você assistiu ele? Eu assisti uma parte dele há muitos anos atrás, passou acho que naquela sessão de sábado à noite na Globo. Eu assisti um pedaço, mas nunca cheguei a assistir. Eu até achava, antes de você me contar a história do filme, eu pensava que era um filme de tipo alienígena, sabe? Eu não sabia que tinha essa parte de arrebatamento, de inferno e anjos e tal. É, tem até uma cena que o cara, ele tá lá, ele fica, depois do apocalipse tá acontecendo, ele ajuda as pessoas, sabe? Ele deixa de ser escroto, deixa de pensar só nele mesmo, porque você percebe que muitas pessoas ficaram ali pelo egoísmo. Aí ele ajuda não sei quem, e ele meio que começa a ser puxado, tipo, arrebatado. Aí ele vai e mostra o dedo do meio pro cara, quando ele tá sendo sugado, ele cai de novo. Então, você vê, não adiantou de nada. Mas é muito bom esse filme, eu recomendo muito pra vocês. É um filme mais moderno, atual, e que misturou esse lance do apocalipse. E realmente você vê o que acontece ali entre os caras, é algo super plausível de acontecer, se realmente acontecesse um apocalipse por um acaso, né? Tem um outro filme que também é moderno, que é de 2022, que é um dos meus queridinhos, que é o Terror no Estúdio 666. Eu amo, porque o elenco é nada mais, nada menos do que a banda Foo Fighters. E os Foo Fighters, eu gosto muito dos clipes deles. E quando eu era mais nova, eu vi os clipes, eles atuavam muito nos clipes. O David Grohl, ele fazia vários personagens. Tem até o filme Eu Mesma e Irene, que a trilha sonora é o Foo Fighters, e o clipe é sensacional da música, é muito engraçado. E eles têm essa atmosfera. E, gente, ficou ótimo, porque eles misturaram a trecheira, né? É o terror de trecheira, não é aquele terror mais adolescente, não. E a trecheira com rock and roll, com coisa de assombração, com coisa de demônio. Eles vão, a banda, a ideia é o seguinte, eles vão para uma mansão para fazer novas músicas, para fazer uma gravação. E nessa mansão já aconteceu um assassinato estranho aí. Inclusive, o assassinato aconteceu com uma vocalista de uma banda, que é a Jenna Ortega. E aí ela morre lá, tem um negócio de demônio dentro da casa. Enfim, eles começam a ficar meio possuídos lá e coisas estranhas acontecem. Mas o David Grohl, a banda em si, sabe? Eles são assim, foi muito engraçado. Eu gostei muito desse filme. Eu recomendo e não é um filme tão fácil para se achar. Olha que merda. É um filme bem engraçado. Quando eu assisti, eu não tinha contato assim muito com a banda do Foo Fighters. Assim, conhecer os membros, sabe? Eu Uhum. conhecia o David Grohl e só. Aí, assistindo o filme, eu conheci mais os membros. E é um filme que tem, assim, eles reúnem também bastante pessoas famosas, né? Tem o Lionel Rich que Sim. aparece, tem o cara que faz a mesa de som é o John Carter e o Cody E o filho Carter, dele, não é? que participam. Eu fiquei. Quando eu vi o John Carter nesse filme, eu falei, nossa, tem que ter muita. Fala na Muita, agulha para envolver essas tem que pessoas, ter né? muita moral pra trazer o John Carter pra atuar ali, mesmo que seja por segundos.
Mas é um filme que é muito engraçado, né? Tem todo o lance de possessão, né? A E mina que faz a corretora, ela também fez vários do American Horror Story. Ela também virou uma personagem, assim, uma atriz que ela tá muito envolvida no universo do terror. Esqueci o nome dela, mas ela é genial também nesse filme. É a corretora que mostra a casa. o Dave Grohl, né? Que é o cara que fica possuído ali da banda. E tem todos aqueles sinais, né, de possessão escrachados que eles trazem pra trama do filme, que é coisas, comer carne humana, comer. E ele não tá comendo isso, e no fundo tá ele comendo o braço de não sei quem que ele pegou. E é um filme assim muito engraçado. Tem a própria. Quem eu acho que quem é fã, assim, conhece a história da banda, tem até mais história, né? Ali que você pega as piadinhas, porque eles tiram sarro entre si ali. Tem a piada que o guitarrista sempre dorme no lugar qualquer lá, que Não, até é muito engraçado. Aí a corretora chega, ele tá dormindo no chão, cheio de tudo sujo, assim. Aí tem, ele tá todo cheio de sangue, aparentemente ela olha, ela fala, o que que vocês fizeram? Aí do nada ele levanta, ele tá com aquele pijaminha de gorrinho, igual de desenho de ursinho. Aí ele levanta e ela leva um susto, porque é ketchup, é sujeira mesmo, assim. Mas ele dorme em cima da mesa, no chão, num lugar nada a ver. E tem até o. O filme saiu acho que um mês antes do baterista Putz, sim. falecer, que a cena. Essa, essa cena foi muito boa assim de efeito. Que o David Grohl joga prato de bateria e corta a boca dele assim, e a cabeça é separada pela boca. E que é uma cena que eu achei muito boa, assim, os efeitos especiais. E tem aquelas histórias, né? Eles vão descobrindo o que aconteceu no passado, aí acontece, aí tem as possessões, tem os assassinatos que acontecem, que é causado pelo Dave Grohl. Eu acho, o único problema que eu tenho com esse filme é somente que eu acho que ele é mais longo do que deveria. Se ele tivesse, eu acho Uhum. que 20 minutos, 15 minutos a menos seria perfeito, sabe? Assim, é pra mim, né? Sim. Minha... Não, eu gostei. Pra mim, tudo bem, porque passa o tempo, você vai assistindo. Eu gostei bastante desse filme. É um dos meus queridinhos. Tem uma outra série que eu também vi que é atual, ela é inspirada num filme, mas eu não vi o filme, eu só vi a série. Eu gostei muito da série, que é What You Do in the Shadows. E é a história de três vampiros. É muito interessante. Eles estão numa cadeia, tipo um documentário. Eles têm um lacaio. E aí conta a história do Nandor, que é o principal ali, o Lázaro, que é outro vampiro, a Nádia e o Guilhermo, que é o lacaio deles, que é uma pessoa normal que quer virar vampiro. Só que esse Guilhermo, ele é descendente do Van Helsing. Então, assim, mas é muito bom, porque, assim, gente, tadinho do Guilherme, ele faz de tudo pelo mestre dele, né, que é um Nandor. E, assim, é engraçado a cara deles, o jeito deles, eles são meio cruéis, mas ao mesmo tempo engraçados, assim, eu gostei bastante. E fica naquela coisa de documentário, tipo, a câmera seguindo eles mostrando o dia a dia, cada um tem um poder. Aí eles são vampiros, eles têm um outro vampiro, que é um vampiro energético, sabe? Que é aquele vampiro que suga a sua energia. Então mostra ele no trabalho, ele trabalha em escritório que tem aquelas repartições. Aí ele chega, conta uma história triste, tal, ele vai sugando as pessoas assim. Eu achei muito interessante essa série também, eu gostei bastante. E eu acho que ela tá, se não me engano, na Prime. Eu acho que aqui no Brasil tem no Disney Plus, porque é da Fox ou é da FX, um negócio assim. É, E deve ser isso. o filme original eu nunca vi, nem a série também. Mas o filme original falam muito bem, que é o Taika Waititi, que ele dirige. Ele dirige? Não me lembro agora, não tenho certeza. Se ele dirige, se ele atua, é certeza, porque ele é um dos vampiros. Mas se ele dirige, eu não me lembro. E eu menciono o Taika Waititi porque ele é um diretor bom e ele sabe fazer uma comédia assim. Ele já fez Sim. principalmente filmes tristes, ele consegue pôr comédia. Eu não curti eu assisti só aquele Thor 4, eu acho, que ele fez pra Marvel, que eu achei uma bosta.
Mas é filme de empresa, né? Ele só tá lá pra pôr o nome dele. Eu Sim. tenho que assistir esse filme e a série, porque parece algo assim, o humor que eu curto, sabe? Sim, é muito legal. Esses dias também eu vi um filme que chama Dead Games, que é de 2015, que é aqueles filmes mais de baixo orçamento, sabe? Mas ele tem uma pegada bem forte de comédia, tem algumas cenas engraçadas, outras que eu achei um pouco nada a ver, mas sempre tem aquele enredo que atrai, que é o quê? Um cara que é roqueiro, que encontra outro roqueiro na cidade, por um acaso eles acham alguma coisa do relacionado ao demônio e invocam o demônio sem querer. Aí, nesse caso, é a história de um menino que ele vai, né? A mãe dele pira, tira a roupa, fica pelada no shopping só com um gorrinho de Papai Noel, acaba sendo internada e ele vai parar na casa de um tio que é crente. E aí tem o tio, a esposa e o primo. E o primo é aqueles carinha popular da escola. Esse filme ele foi feito lá na Nova Zelândia. E foi feito assim muito rápido, coisa de 20 dias. E é muito interessante, porque aí mostra o menino lá sofrendo bullying do primo, todo metaleiro. Aí ele vai para uma lojinha central ali na cidade que é de vinis. E assim, todo roqueiro adora uma loja de vinis. E aí ele já vê um metaleiro, ele já vai lá pertinho do metaleiro. Aí, tipo, o metaleiro tá olhando assim os vinis, aí ele olha assim, ele escolhendo. Aí, tipo, fica um escolhendo, assim, mostrando pro outro, ó, eu gosto desse, sabe? Aí eles fazem amizade. Aí nisso ele acaba encontrando uma partitura, eles estão treinando ali umas músicas, e a partitura é uma invocação, e aí invoca o demônio na cidade, aí é mó treta, o amigo dele também é mó escroto, e a ideia é que o demônio ele vai entrar na pessoa mais escrota que estiver por perto. E em determinado momento, obviamente, o demônio vai entrar no corpo do amigo dele. Mas assim, eu achei muito interessante por ser um filme de baixo orçamento. Ele ganhou vários prêmios fora e eu achei legal, assim, eu recomendo pra vocês. Se não me engano, ele tem no YouTube pra ver, viu? E a trilha sonora, pra quem curte death metal, né, thrash metal, black metal, ela é bem pesada nesse sentido. Tem até uma cena que eles estão, assim, que eles imitam um clipe, que eles estão tocando. Ah, eu acho. Tem umas coisas assim de roqueiro que eu adoro rock, mas tem umas coisas que é muito ridícula, sabe? Aí eles estão no meio do mato, com aquelas roupas super pesadas, assim, com aquelas braceleira, tudo, maquiagem, estilo Kiss tocando no meio da floresta. Eu acho isso tão nada a ver, sabe? Tipo, os caras vão lá na floresta, tipo, Wicana, sabe? Mas é engraçado, é um filme que faz passar o tempo e é mais um aí pra nossa relação, né? De terror de comédia. Eu assisti esse filme faz muitos anos, mas eu não lembro nada. Eu só lembro é, uma coisa que é quando ele gosta da garota, ele senta no banco da praça com Hum. ela, que é aí você vê a diferença entre os dois, que ela é toda A é, popular. ela usa uma roupa rosa e branca e ele todo de metaleiro. Até que virou meme até isso. Que é meus dois gostos musicais. Eu gosto disso e disso. Virou meme essa imagem. Eu não lembro é, nada do filme, mas eu lembro que eu curti assistir. Então Não, é interessante. a recomendação vale por nós dois mesmo. É. Uma outra recomendação que tem é de uma série que tá passando na TV. Agora eu acho que ela tá no Comedy Central. Mas se encontrar ela também, acho que no. Agora eu não lembro se é na Netflix. E é Ghosts, né? Fantasmas, que é a história de um casal que a mina ela ganha uma mansão de uma tia que faleceu e ela vai para essa mansão e essa mansão é cheia de fantasmas, impregnada. Tipo, várias pessoas que morreram ali na propriedade, elas vão parar nessa mansão. Ela vai e os fantasmas ficam ali tentando aterrorizar ela até que eles, sem querer, fazem ela sofrer um acidente. E quando ela volta do coma desse acidente, ela volta vendo os fantasmas. E assim, cada fantasma aparece da forma que morreu, mas não é aquela coisa grotesca. Tem um que não tem a cabeça. Mas assim, não é uma coisa que dá medo, sabe? É mais engraçado do que tudo. Então tem lá o cara que era escoteiro na década de 70, ele estava ensinando as meninas no jardim a trabalhar com arco e flecha, a criança sem querer atingir ele no pescoço, então ele é um fantasma que tem uma flecha atravessada no pescoço. Tem uma cantora de jazz da década de 20 que ela jura que ela foi morta, que ela não aceita que ela morreu do coração. Então ela fica ali, ela canta muito, é muito bonito. Tem o Lobo de Wall Street, que é um cara, aqueles caras de terno, gravata da década de 90, bonitão, ali cheio de dinheiro, tal.
Ele morreu sem as calças, então ele aparece a série inteira sem as calças. Então são vários fantasmas assim, e ela vê, o marido não vê, ela acaba cativando esses fantasmas e eles ajudam ela em várias coisas. Só que é engraçado porque ela vai falando e o marido faz amizade com os fantasmas de tabela. Mas assim, é muito engraçado, gente. Eu recomendo muito, porque é aquela série realmente para quem tem medo consegue assistir, sabe? Porque ela não é uma série de terror que te dá medo. É mais cômica do que tudo. E um outro também que eu gosto muito, que já tá mais antigo esse, que é o Zumbilândia, que a gente já entra na parte dos zumbis. E eu amo Zumbilândia. Gosto muito de filmes de zumbi no geral, mas o Zumbilândia é um terror de comédia que eu amo. Porque aí conta a história do mundo pós-apocalíptico. E aí tem um grupo de sobreviventes, né? E eles estabelecem regras ali. E é muito interessante, porque os personagens, eles colocam seus nomes com os nomes dos estados ali da região. Então, assim, tem Columbus, tem Tallahassee, tem a Wichita e a Little Rock. Então, esses quatro, eles ficam perambulando pela Zumbilândia para tentar sobreviver. E é muito interessante, porque o Tallahassee, por exemplo, ele tá andando, ele tem uma paranoia com bolinhos. E assim, ele fica o filme inteiro atrás de bolinhos, porque as comidas elas vão ficando escassas, né? Você vai encontrando nos lugares onde sobrou, porque foi tudo saqueado. E aí ele fica muito revoltado. E aí o Columbus, né, que é o principal, ele tem mania de fazer exercício de aquecimento antes de sair para qualquer lugar para poder fugir dos zumbis. E aí ele tem essas regras, ele sempre fazer o aquecimento. E ele fala isso pro Talarraz, ó, você tem que fazer aquecimento. Aí ele, que porra de aquecimento, que nada, tal. Tipo, ele chega, ele mata mesmo, ele não tá nem aí. Aí tem uma hora que ele fica puto, ele sobe em cima de um carro, começa a pisar no carro revoltado. Quando ele vai descer, sabe quando acontece muito isso quando a gente vai sair de busão. A gente desce do ônibus e pisa de mau jeito e sai, tipo, tudo torto, assim, estrupiado, mancando. Acontece Sim. isso com ele. E ele, mas é muito bom. Eles fizeram o 2, mas o 2 eu não achei que ficou tão bom como o primeiro, né? O 2 é uma continuidade ali, mas aí tem a questão que eles entram na mansão do Bill Murray, e aí o Bill Murray ele chega assim igual um zumbi, e aí ele acaba levando um golpe deles. Aí ele fala assim: eu tava brincando, eu tava fingindo, tipo, tadinho, tipo, ele não era um zumbi. Aí ele, eu queria fazer uma pegadinha. Mas, gente, isso é pegadinha que se faça? Sério, o que que você vai fazer se você vê o cara de zumbi? Você vai matar ele, pegaram ele. Mas é muito engraçado esse filme. E tem um outro de comédia que também acabou ficando famoso nesse meio de zumbis, que é o Todo Mundo Quase Morto, né, de 2004, que é engraçado também. Que a cena já começa com o ator principal ali, tipo, pisando, assim, pesadamente. Aí ele abre a boca, assim, bem. Aí, na verdade, ele só tá bocejando, ele acabou de acordar. E aí ele tem a ideia que ele quer reconquistar a ex-namorada, ele tem um amigo bocoió dele. E aí acontece o apocalipse zumbi, e eles tentam sobreviver. E aí, nessa sobrevivência também é a mesma coisa do Zumbilândia. Eles fazendo várias merdas. Tem uma cena que é muito engraçada, que tá ele e o amigo dele, bocoió, e eles estão vendo os zumbis vindo. E eles não têm arma nenhuma pra atirar, nada. E ele só tem uma caixa cheia de vinis. Eles pegam os vinis e começam a atacar, tipo, pra cortar, igual no prato que o David Grohl tacou, pra cortar, ver se corta os zumbis. Só que aí eles começam a olhar e falar, não, esse daqui é bom, cara, esse daqui a gente não pode quebrar, sabe? Tipo, começa essa ideia, não, esse. Aí eles começam a selecionar qual o vinil que eles vão tacar nos zumbis. Tipo, tem umas pegadas assim que você fala, mano, genial. Tipo, você vai se preocupar com isso nessa hora? Não vai, mas eles usam isso e é muito engraçado. Eu acho que são poucos os filmes que tem zumbi com comédia, sabe? Terror, comédia, zumbi. Esses dois, pra mim, foram os únicos que vieram à minha mente até o momento. Mas é muito bom. Eu recomendo muito, eu tenho um carinho especial por esses filmes. Também todos aqui que a gente falou hoje, né? Minha categoria de terror favorita. Eu adoro passar o meu tempo me aterrorizando e rindo ao mesmo tempo, sabe? Porque o terror ele traz um pouco disso também, não é só aquela coisa. É porque a gente também faz coisas tão ridículas, sabe? Com medo, que a gente para, ai, mano, como eu sou ridículo. E o terror é fácil trazer isso pra cena. Sim, o terror, como a gente já falou, acho que várias vezes já, é um gênero muito bom, um gênero bastante é, elástico, assim, né? Tem terror comédia, tem terror, assim, que é mais aventura, tem terror até musical. Outro dia eu tava vendo um filme que
sobre zumbis também, apocalipse zumbi, mas tem musical no meio, assim. Então, Sim. tudo assim, eu gosto, tudo que é de terror eu curto muito, né? Claro que alguns menos que outros, mas é sempre bom assim, dar valor a, porque a gente vê tanta porcaria que é feita. Vamos supor, eu vou fazer um filme de comédia aqui, ó. É comédia. Você vai assistir, é uma porcaria. Aí, o cara lá que tá fazendo um filme de terror, ele tá fazendo um filme de terror, mas ele coloca elementos, alguma piada, um visual, alguma cena assim, que faz ser engraçado e o cara ali não fez um filme para ser engraçado, mas ele tem aquele timing de comédia dele. Então fica engraçado. Então eu gosto muito de assistir filmes que tem com terror comédia, porque na maioria das vezes o pessoal sabe fazer assim o timing de comédia, principalmente em filmes mais sérios, como eu já falei num episódio passado sobre o Turno de 12 Horas, que é um filme, ele não é muito terror, ele é mais suspense e comédia, que é de uma mulher que trabalha no hospital, que ela é enfermeira, e ela tira órgãos para vender a parte ali no mercado. E acontece várias coisas nisso, e tudo é muito engraçado, assim, tem personagens excelentes, personagens nem secundários, personagens de quarta linha que aparecem por 3 segundos e são ótimos. Então, assim, é sempre bom. Eu vejo uma forma de celebrar, né, o terror dessa. Fazendo esse episódio, esse vídeo sobre esse tema maravilhoso. É, e abre as portas para quem realmente tem medo. E se você quer assistir, mas tem medo, eu acho que é uma ótima porta de entrada para você começar a explorar. Que aí você vai perdendo o medo aos poucos. Você vê que não é tudo isso também, sabe? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma indicação, algum filme que a gente não falou por aqui e vocês se lembraram, que vocês também achem muito engraçado, comentem aqui, compartilhem com a gente. Talvez a gente não tenha assistido, seria interessante também ver. Eu adoro receber recomendações. E é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Só gostaria de fazer uma menção honrosa ao Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, que é um filme de 74 que é terror comédia excelente também. É uma comédia. O Mel Brooks é genial para fazer comédia, então esse filme junta as duas coisas e é maravilhoso. É só uma menção honrosa. E quero agradecer a quem ouviu até agora, muito obrigado. Se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, nós ficaríamos muito gratos. Nos seguir no Spotify, no Deezer, onde quer que você esteja escutando, é só você nos seguir e se inscrever, que isso ajuda bastante. E é só, até a próxima. Até a próxima e tchau.